O agronegócio, responsável por mais de um quarto do PIB nacional, é vital para o crescimento econômico do país. E compreender toda a dinâmica e os desafios do campo é essencial para manter a competitividade e continuar crescendo, mesmo em meio a tantas mudanças e inovações. Sejam todos bem-vindos. Este é o Wealth Planning Essentials Talks, Papo de Agronegócio, uma série de vídeos na qual vamos debater os caminhos do agronegócio brasileiro, os principais desafios e as perspectivas para o futuro. A meu lado está Shirley Ambrosio, especialista de Wealth Planning do Bradesco Global Private Bank. Obrigada, Márcio. É um prazer imenso estar aqui hoje para falarmos de um tema tão relevante. E nesta edição do nosso Wealth Planning Essential Talks, nós teremos 2 temporadas. Na temporada que se inicia hoje, nós discutiremos desde o conceito do agronegócio, seus impactos na economia, abordaremos sua relação com sustentabilidade, as formas de financiamento do agro, finalizando com tokenização. Fiquem conosco! Apresento também a nossa convidada do nosso primeiro episódio, a Priscila Trigo, economista do Banco Bradesco, responsável pela cobertura do setor de agro. Bem-vinda, Priscila. Obrigado, Márcio, pelo convite. Shirley, um prazer estar com vocês. Priscila, o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, responsável por 25% do total de vagas do mercado de trabalho. Como poderíamos definir o agronegócio e o que ele abrange? É muito abrangente de fato, né? Enfim, o básico, o tradicional a gente pensar quando a gente olha para alimentos, né? Então, alimentos, principal, cadeia alimentícia, mas vai muito além disso, né? Então, a gente tem a geração de produção de combustíveis, né? O etanol, biodiesel, enfim, energia elétrica também, através de bagaço, roupas, né? Seda, algodão, couro, enfim, tem ali uma quantidade imensa, né? De produtos têxteis sendo produzidos por conta, né, o dentro da cadeia do agronegócio, e tem não só, né, o produtor, a indústria transformadora desses produtos, mas também tem a cadeia para trás, né? Então, insumos, fertilizantes, toda a parte de revendas, concessionárias, maquinário, né? Muito maquinário hoje em dia, a gente já vai falar de tecnologia. E eu não queria deixar de falar dos transportes também, né? Porque a gente é exportador de agro e sem os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário, a gente também não conseguia atingir, né, a nossa balança comercial, que em grande medida é superavitária por conta do agronegócio também. A atividade realmente... por todo esse conjunto, ela é extremamente importante para a economia brasileira, para o crescimento econômico e para a manutenção também das divisas, né? Porque o Brasil é um grande exportador, né, de produtos do agronegócio, né? Sim, a soja, o ano retrasado, foi o maior produto exportado, né? Teve queda de produção ano passado, então a gente, né, a soja ganhou apenas a segunda colocação da pauta exportadora brasileira. Esse ano a gente tem uma safra recorde, então também vai ser importante para a nossa divisa, né, para a nossa moeda também. Priscila, com esse conceito tão abrangente, como você enxerga hoje a situação atual do setor e quais são os principais desafios que os produtores e também os investidores vão enfrentar no cenário interno e externo? Eu acho que a gente tem que começar por algo que é intrínseco à atividade: clima, né? E nós temos visto clima extremo cada vez mais acontecendo. O ano passado nós tivemos a maior seca no sudeste do Brasil, em São Paulo, e enxurrada, né? Muitas chuvas que trouxe a tragédia ali no Rio Grande do Sul. Então, um clima bastante complicado e que cada vez mais o produtor tem que ficar atento e o investidor, claro, olhando um pouquinho para frente nessa possibilidade de clima extremo. Mas isso daí sempre veio
meio da atividade. A gente tem algumas formas de contornar isso, mas hoje a gente tem desafios globais, né? E desafios aqui dentro também, pensando para 25, para 26. Pegando lá fora primeiro, a gente tem uma grande mudança de políticas comerciais, né? Os Estados Unidos bastante protecionista, implementando, né, tarifas ali em México, China, Canadá, logo de largada, alguns dias depois da sua posse, como prometido, enfim, alguns acertos, estendeu ali o início das tarifas para o México, a China fez algumas retaliações, o Canadá muito mais agressivo, né, em termos de retaliações aos Estados Unidos, então é um mundo que vai ser diferente daqui para frente. No mínimo, a gente tem que falar isso. Na primeira gestão do Trump, a gente foi beneficiado, né? Porque a China, como forma de retaliação, deixou de comprar soja dos Estados Unidos e comprou a soja brasileira. Então, a nossa disponibilidade, nosso estoque se enxugou rapidamente. Os preços foram muito mais elevados. Hoje, o que a gente imagina, né, ou que tem se cogitado, é de negociações. Uma China que negocia muito mais. E se ela negocia, ela pode sim fazer acordos para ser mais compradora de Estados Unidos em detrimento de outros países. E aí a gente teria o cenário inverso. Então, na verdade, o protecionismo que aconteceu lá atrás não necessariamente é o protecionismo que vai acontecer agora, neste ano ou daqui para frente. Mas é um marco, né? Em termos globais, os desafios são enormes. A gente vai ter muita volatilidade de preços de ativos, de ações. Então, para o investidor também é importante e para os produtores ficar atento nessas novas tendências em termos de comércio internacional. Aqui dentro, a gente vem de um momento de subida de juros. O investimento ficou mais caro para o produtor. Então, é claro que isso tem que ser levado em consideração. A gente tem no nosso cenário, no cenário do Departamento Econômico, uma perspectiva de continuidade de alta de juros, chegando ali ao pico, né, de 15 e 25 em junho desse ano e com algum corte na virada do ano. Então, começa ali um ciclo de baixa, mas este ano exclusivamente é um desafio. E desafio porque em algum momento esses juros restritivos vão bater em atividade, desacelerar a atividade, e isso também significa menos espaço para repasses de preços ao consumidor final. Então, vai ficar mais difícil passar toda essa alta de preços que a gente viu de carnes, por exemplo, né, do ano passado para outros momentos. Então, de novo, desafios lá fora, desafios aqui dentro, ainda que a gente saiba que ciclo monetário, a gente vive de ciclos, né? Enfim, como eu mesmo falei, então agora a gente tem altas, um momento restritivo e que torna mais difícil esse repasse de preços. Obrigado, Priscila. Os desafios são realmente enormes, né? Priscila, a tecnologia é uma grande aliada do campo, trazendo inovações que vão desde automação, análise de dados e melhoramento genético. Na sua opinião, quais as tecnologias estão revolucionando esse setor e como tirar proveito dessas inovações para aumentar ainda mais a nossa competitividade? Você citou muitos, né? Ali, quando a gente fala de processamento de dados, Big Data, inteligência artificial para aprender a ser utilizada. Aliás, inteligência artificial foi tema central do Fórum Econômico lá em Davos, então tem ali um ambiente em que essa tecnologia ela de fato revolucionária de várias maneiras, para o agronegócio também, e tem robotização, enfim, a agricultura de precisão, é o produtor conseguir entender melhor o solo, sua nutrição animal, a planta, a necessidade de água, e fazer isso de forma microgerenciada. Além disso, tem softwares de gestão, né, gestão financeira, que acabam favorecendo também. E é interessante a gente ter isso, assim, essas tecnologias que são bastante importantes para a redução de custos, redução das perdas e ganhos de produtividade, elas têm limitado a migração dos jovens que moravam no campo para áreas urbanas. Então, esse é um ponto importante. Agora, é interessante para o filho do produtor
continuar os seus negócios, até porque ele tem tanta tecnologia que esse pessoal mais novo, né, essa nova geração, tem muito mais capacidade do que seus avós, do que seus pais de conseguir adentrar desse agronegócio super tecnológico, tá? Então, acho que é bem importante a gente ter que essas tecnologias têm essa capacidade, inclusive, de retenção de pessoal no campo. O seu comentário sobre futuras gerações, novas gerações, né, é bastante interessante, né, porque esse é um dos nossos vieses aqui no nossa atividade de planejamento patrimonial e sucessório, que é fazer as famílias discutirem ou provocar, né, que as famílias discutam sobre governança, sobre sucessão do negócio, né, e esse interesse, né, aumentado através do canal da tecnologia das próximas gerações, vai ajudar muito na própria continuidade do negócio e no próprio desenvolvimento do setor, né? E outra coisa também que eu queria comentar é que nós criamos uma célula de atendimento exclusiva para o agronegócio brasileiro, né? Digo do ponto de vista de planejamento patrimonial sucessório, nós temos um time focado, dedicado ao setor e às famílias do setor, diante de toda essa representatividade. E o nosso trabalho no ano passado foi participar das principais feiras do agro do Brasil e lá ter esse contato direto, né? Lá no lugar onde realmente a produção acontece, onde o desenvolvimento do agro, né, ele é percebido de verdade, né, e não daqui do centro, vamos dizer, financeiro do país, né? Foi bastante interessante essa nossa experiência. Verdade. A gente percebe isso, né, no mundo agro, muitas vezes, apesar da tecnologia ser extremamente relevante no atendimento, quando a gente fala de sucessão, de planejamento patrimonial, o produtor gosta muito do olho no olho, né? Então, isso foi muito marcante ao longo de 24, né, estar presente nas feiras. E, Priscila, para finalizarmos, né, olhando para o futuro do agro brasileiro, a quais tendências os produtores precisam estar atentos para garantir o sucesso das suas operações? Eu acho que o produtor hoje ele não pode deixar de olhar essas novas tecnologias. Isso tem que ser absorvido no dia a dia, no campo, na pecuária, enfim, olhando comercialização, né, distribuição, financeiro, enfim, isso tem que adentrar, né, no dia a dia do produtor rural. Sem isso, ele não fica mais competitivo num mundo em que e vendendo produtos que são commodities, né? Que tem uma percepção de que, olha, outros países são produtores. Então, a gente tem que entrar de cada vez mais dentro dessa, né? Absorver cada vez mais essas tecnologias, não só para ganhos de produtividade, mas para a gente conseguir ser competitivo no mundo desafiador, né? A gente está falando aqui de políticas comerciais que podem impactar o preço, né, dos produtos, o preço dessas commodities. Então, sem sombra de dúvidas, tá muito atento a esses grandes movimentos e não deixar escapar essa possibilidade de investir em novas tecnologias. Perfeito, Priscila. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso Papo de Agronegócio. Foi um prazer contar com a participação de vocês. Muito obrigado, Priscila. Obrigado, Márcio, Shirley. Obrigado a todos. Obrigado, Shirley. Obrigada, Márcio, Priscila. Foi um prazer estar com vocês hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.